você através da transmissão desse culto. E eu quero lhe convidar nessa noite para, juntamente conosco, se alegrar na presença de Cristo, para entoarmos cânticos, para louvarmos ao Senhor e também para ouvirmos um pouquinho da porção da palavra do Senhor. Eu quero já nesse instante lhe convidar para que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Faremos a leitura do Salmo número 126. Salmo número 126, a partir do verso de número 1. Acredito que você já encontrou, você que está com a sua Bíblia em casa. Então vamos ler a palavra do Senhor que nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos nós alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor, esse cântico, é um cântico de romagem. Era o momento em que os salmistas se derramavam na presença do Senhor, rogando de Deus o conforto, o consolo, porque talvez estivessem enfrentando momentos difíceis. Talvez a sua caminhada durante esses dias tenha sido assim. Talvez a sua oração diante do Senhor, o seu cântico, tenha sido um cântico de romagem, pedindo do Senhor o conforto, o consolo para esses dias sombrios. Eu quero dizer o seguinte: você pode ter essa certeza como salmista. Você pode ter essa certeza de que na sua boca, no seu rosto, não apenas se derramarão as lágrimas, mas no seu rosto também estará a presença de um lindo sorriso, porque em todos os momentos da nossa vida nós nos alegramos no Senhor, até nos dias maus. Eu quero lhe convidar nesse momento para orar conosco. Vou pedir ao nosso irmão Mateus que nos eleve em oração de adoração, e que possamos nesse momento já preparar o nosso coração e a nossa vida para adorarmos ao Senhor. Com o nosso irmão Mateus, oremos ao Senhor. Oremos. Pai de amor, estamos na tua casa, onde os irmãos reunidos em seus lares, para louvar um Deus, ó Pai, que é poderoso, um Deus que é forte, um Deus que é cuidadoso com o seu povo, um Deus, ó Pai, que provém, ó Pai, em nossas vidas, que tem nos abençoado ao longo da nossa história. E rogamos a Ti, ó Pai, que esse culto, ó Pai, seja somente para o louvor e glória do Teu santo nome, Pai. Que o Teu nome seja louvado em qualquer lugar e que possamos, ó Pai, adorar em espírito e em verdade, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O texto que nós lemos nos declara isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, mas hoje poderíamos dizer: quando o Senhor nesta noite restaura a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. Então nós podemos nos alegrar, nós podemos celebrar ao Senhor. E eu quero lhe convidar para entoar esse cântico: todavia me alegrarei. Então nós vamos louvar o Senhor com esse cântico: todavia me alegrarei. Então, se você está alegre no Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar você para da sua casa se juntar conosco e entoar esse cântico de adoração ao nosso Senhor.
Servimos a um Deus que nos conhece profundamente, a um Deus que sabe quando nós nos assentamos, quando levantamos, a um Deus que sonda os nossos corações, e a um Deus que nos ama. E é esse louvor que vamos cantar, que diz exatamente isso, e que possamos estar reconhecendo que esse Deus que cuida de nós, possamos estar diante da cruz e entregando sempre as nossas vidas a esse Deus que se sacrificou por nós. Amém? Oh,
Queridos irmãos, passados 50 dias da Páscoa, na qual nós celebramos a ressurreição de Cristo, entramos no calendário cristão uma data também importantíssima para todos nós. Neste domingo, no dia de hoje, nós celebramos o dia de Pentecostes. E eu quero lhe convidar para, mais uma vez, abrir a palavra de Deus que se encontra agora no livro de Atos dos Apóstolos. Faremos a leitura no capítulo 2, dos versos 1 até o verso de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos de 1 até o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Deus, para que compreendamos aquilo que Deus irá falar conosco através desta palavra. Pai querido, nós mais uma vez te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és santo, Senhor. A tua palavra foi lida, Senhor Deus, e esta palavra é eficaz, é santa, é reta, é infalível, Senhor Deus, e regra de prática para todos nós. Pai querido, com a iluminação do teu Santo Espírito, queremos compreendê-la, Deus, e mais do que isso, queremos ouvir os teus santos conselhos, para que possamos a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor. Fala conosco, ó Deus, nesta hora, porque é o anseio da tua igreja tão somente ouvir a tua voz que é santa. Em nome de Cristo Jesus nós te louvamos, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, esse texto fala sobre esse grande evento, a descida do Espírito Santo, é a celebração que nós celebramos no dia de hoje, Pentecostes. Meus irmãos, de todos os evangelistas, Lucas é o que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo e também na vida da igreja. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele vai tratar a continuidade do ministério que Jesus Cristo iniciou e é relatada nos evangelhos. Esse livro é o relato do que Cristo começou a fazer e também a ensinar. O livro de Atos dos Apóstolos, mesmo tendo algumas narrativas do desdobramento da igreja, ele mostra também que mesmo após Jesus Cristo tendo subido aos céus, ele continuou agindo e ensinando por intermédio da igreja. O grande reformador João Calvino chamou o livro de Atos dos Apóstolos como um grande tesouro. Um outro teólogo, o doutor Martin Lloyd-Jones, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que é o mais lírico de todos os livros. E o objetivo do evangelista Lucas, nesta dupla obra, os evangelhos e agora o livro de Atos, é oferecer um relato coordenado das origens da igreja cristã. E ele vai dizer, nesse texto que nós lemos, Cristo ele subiu, mas o Espírito Santo desceu e veio ao nosso encontro para consolar, confortar e ensinar a igreja. E eu preciso dizer para vocês que o Pentecostes não foi um acidente, não foi uma casualidade, mas foi algo estabelecido na agenda de Deus desde a eternidade. Assim como o Calvário, o derramamento do sangue de Cristo naquela cruz, o Pentecostes também vai ser um acontecimento único e irrepetível. Nunca mais na história da humanidade se repetirá um evento como este. E o capítulo 2 aqui de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler com muita clareza 4 pontos importantíssimos, porque o capítulo 2 fala da descida do Espírito Santo, o capítulo 2 fala desse fenômeno de línguas, o capítulo 2 vai falar também sobre o sermão que foi pregado por Pedro, e o capítulo 2 também vai falar sobre a vida da igreja. Mas eu quero voltar mais uma vez para o versículo 2. Eu quero te convidar para você olhar aí na sua Bíblia e ler aqui nas palavras de Lucas. Lucas diz: de repente veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como línguas de fogo, que pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos irmãos, precisamos entender em primeiro lugar que o Espírito Santo ou o Pentecoste foi um evento celestial. Não foi algo produzido, ensaiado ou fabricado pelos homens ou pelas igrejas ou por qualquer liderança evangélica. Foi algo que aconteceu verdadeiramente vindo dos altos céus. Foi um evento incontestável, irresistível. Foi um evento soberano, porque nenhum dos discípulos poderiam produzir tal evento. Foi um evento eficaz, porque ninguém na história pôde desfazer os resultados dessa manifestação extraordinária do nosso Deus através do Espírito Santo. Esse evento também foi definitivo, porque veio para ficar para todo sempre com a igreja. Mas quando nós olhamos aqui para o texto, nós vamos entender que eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que significa isso? Porque em muitos momentos, e talvez na prática de alguns crentes brasileiros, muitos têm deturpado essa palavra, esse significado de estar cheio do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos bem para esse texto aqui, o que se domina ficar cheio também é semelhante àquilo que nós chamamos de batismo, de derramamento, de recebimento do Espírito Santo de Deus. Um teólogo chamado William MacDonald, ele diz que a vinda do Espírito Santo envolveu um som para ouvir, um cenário para ver e um milagre para experimentar. E eu gostaria de, à luz dessa proclamação, compartilhar alguns pontos importantes para refletirmos sobre esse evento único que foi a descida do Espírito Santo para nós. Em primeiro lugar, o versículo 2 vai dizer que o derramamento do Espírito foi como um som. E eu tenho visto uma confusão de ideias acerca desse texto, porque quando nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 2, dizendo que de repente veio do céu um som como um vento impetuoso. Não se confunda, o que Lucas está narrando aqui não é um barulho, não é uma algazarra, não é uma falta de ordem, não é uma histeria coletiva, mas Lucas está narrando aqui um som que vem do céu. E aí quando nós olhamos no texto original, a palavra grega que aparece aqui é a palavra ecos, que é a mesma palavra que Lucas usa lá no Evangelho, no capítulo 21, verso 25, para descrever o estrondo do mar. Significa que a descida do Espírito Santo veio através desse som ecos, um som audível, verificável, público, e um som que reverberou uma tamanha influência na sociedade daqueles dias. E foi exatamente esse som, como um grande estrondo do mar, que fez com que as pessoas ouvissem e se deslocassem para aquele lugar, uma grande multidão, para ouvir a mensagem que seria pregada pelo apóstolo Pedro. Em segundo lugar, meus irmãos, quando nós olhamos, ainda aqui o texto no versículo 2 vai dizer que o Espírito Santo veio como um vento. Quando nós abrimos a palavra de Deus em alguns textos do Antigo Testamento, principalmente no livro do Ezequiel, no capítulo 37, verso 9 até o verso 14, o Espírito Santo também vai ser descrito assim, como um vento, e o vento é símbolo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele vem em forma de vento, ele vem para demonstrar a sua soberania, a sua liberdade, a sua inescrutabilidade. Queridos irmãos, assim como o vento é livre e passa por qualquer lugar sem poder ser contido por qualquer força humana, assim também é o Espírito Santo de Deus. Ele é livre, o Espírito Santo sopra onde quer, da forma que Ele quer e sobre quem Ele quer. Certamente, meus irmãos, o Espírito Santo ele sopra onde nós nunca conseguiríamos soprar. O Espírito Santo em alguns momentos ele deixa de soprar onde nós gostaríamos que ele soprasse.
E exatamente é dessa maneira que nós precisamos entender que, como vento, o Espírito Santo, ele é livre, ele é soberano, ele é irresistível. Eu fico muito incomodado quando vejo esses eventos agendados pelo homem de descida do Espírito Santo, de batismo do Espírito Santo. Quem é o homem para conter a ação de Deus? Quem é o homem para estipular uma agenda no seu calendário cronológico para dizer quando e como Deus vai agir? O Espírito Santo, meus irmãos, ele sopra no templo, ele sopra na rua, ele tem soprado nos hospitais, em meio a tantas pessoas que estão nesse momento vitimadas pela Covid-19. Ele sopra no campo, mas também sopra na cidade. Ele sopra nos ermos da terra, mas também sopra nos antros do pecado. E aí a gente começa a entender, à luz de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, que quando o Espírito Santo começa a soprar, ninguém pode deter a sua força. Com a nossa tecnologia, com a nossa ciência, com os estudos da física, os homens eles podem até medir a velocidade do vento, mas os homens são incapazes de impedir o seu curso. E é isso que Lucas escreve aqui, que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso. Ninguém poderia controlar, ninguém poderia submetê-lo à sua própria agenda, ninguém poderia domesticar esse Espírito. E aí tem alguma coisa de errada com os crentes hoje, porque os crentes querem cultuar o Espírito Santo, os crentes querem colocar uma agenda para o Espírito Santo agir e atuar, porém o Espírito Santo é livre. Mas eu preciso te dizer em terceiro lugar, que o derramamento do Espírito Santo lá no Pentecostes veio como línguas de fogo. A palavra de Deus vai nos mostrar em alguns textos que o fogo também é o símbolo do Espírito Santo. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem como o seu símbolo visual a sarça. E quando nós olhamos lá no texto, lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3, verso 2, o texto vai dizer que a sarça consumia-se, ardia-se, ou melhor, ardia-se em fogo, mas não se consumia. Você deve se lembrar lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versos 38 e 39, que Elias orava, e enquanto ele orava, o fogo desceu, meus irmãos. Significa que Deus é fogo, a sua palavra é fogo, ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. E para que serve fogo? O fogo ilumina, purifica, aquece, alastra. E Jesus Cristo, ele veio a este mundo para lançar fogo sobre a terra. No entanto, queridos irmãos, mesmo após a descida do Espírito Santo lá no Pentecostes, a Igreja de Cristo nos nossos dias, ela está fria. A Igreja de Cristo, em muitos momentos, parece uma geladeira que procura conservar de forma intacta a religiosidade, ao invés de ser uma fogueira capaz de inflamar os corações. Numa certa ocasião, perguntaram para um grande avivalista, Dwight Moody, como ele poderia, ou o que seria necessário para reavivar a igreja. E Dwight Moody, esse grande avivalista, ele respondeu o seguinte: acenda uma fogueira no púlpito, porque quando os gravetos secos pegam fogo, até a lenha verde começa a arder. Um outro grande avivalista, John Wesley, em certa feita ele declarou o seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Queridos irmãos, o Espírito Santo ele age desta maneira. Além de agir como um vento que não pode ser controlado, que significa que ele sopra onde ele quer, em quem ele quer e da maneira como ele quer. O Espírito Santo também age como fogo, é isso que descreve Lucas. Significa que o Espírito Santo é capaz de derreter o coração. Significa que o Espírito Santo ele é capaz de separar e queimar a história. Significa que o Espírito Santo ele acende os sentimentos santos e devotos na alma. E é exatamente na alma, como o fogo que está sobre o altar, que são oferecidos sacrifícios espirituais. Talvez se a sua vida não esteja assim, como uma grande fornalha acesa para declarar louvores e se derramar na presença de Cristo,
é porque talvez você não tenha desfrutado ainda daquilo que Lucas está narrando aqui. Porque em quarto lugar, Lucas vai dizer no versículo 4, que o Espírito Santo traz para nós uma experiência pessoal e um enchimento completo do Espírito Santo. E eu preciso dizer uma coisa para você, tem um negócio bem legal aqui, meus irmãos, porque se nós olharmos bem para o texto, haviam muitas multidões, pessoas vindas de diversos locais, por todo o mundo, mas o Espírito Santo desceu sobre essas 120 pessoas aqui, os apóstolos e talvez alguns discípulos que já haviam se convertido e entregue a sua vida a Cristo. Significa que eles já tinham o Espírito Santo. Paulo escreveu na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 8, verso 9: se alguém não tem o Espírito Santo, esse não é dele. Significa que esses aqui que estavam na presença de Cristo, através do seu Santo Espírito, aqueles que estavam junto com os apóstolos, aqueles que viviam as verdades do Evangelho, certamente eram homens que já tinham nascido da água e do Espírito Santo. João vai registrar no seu Evangelho, no capítulo 3, verso 5, que se alguém não nascer da água e do Espírito, este não pode entrar no reino dos céus. Queridos irmãos, além desse grupo de homens, mulheres, jovens, crianças, já terem o Espírito Santo, após a ressurreição, Cristo ainda soprou sobre eles o Espírito. João, no capítulo 20, verso 22, nos declara nas palavras de Cristo: recebei o Espírito Santo. E aí o texto nos diz o seguinte, que eles eram crentes, que eles eram regenerados pelo Espírito Santo, que eles receberam o sopro do Espírito. Mas sabe o que ainda faltava para eles? Talvez é o que falte para você hoje. Eles não estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E aí esse texto nos revela o seguinte, que essa experiência da qual Lucas descreve aqui, da plenitude do Espírito Santo, de estar cheio do Espírito Santo, é uma experiência pessoal. Por isso, há alguns minutos atrás eu falei que o Espírito Santo ele age como um vento, ele atua onde ele quer, da maneira que ele quer e em quem ele quer. Significa que você não deve viver a experiência do outro, que a sua igreja não deve viver a experiência da outra igreja, mas significa que cada um de nós precisamos viver a nossa experiência, porque o Espírito Santo desce sobre cada um de nós de maneira individual. E tem um monte de crente que não está entendendo isso e indo para esses lugares para a busca do Espírito Santo, para falar em línguas, para rodopiar. Não é isso que Lucas está descrevendo aqui nesse texto. Nós não precisamos fazer como as virgens nécias que estavam pedindo azeite emprestado. O texto aqui fala de forma muito clara que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E após ficarem cheios do Espírito Santo, eles não começaram a falar em línguas estranhas somente, mas o texto vai dizer que eles começaram a pregar as grandezas de Deus. Se você não tem pregado as grandezas de Deus para o seu vizinho, dentro da sua casa, para as pessoas que você não conhece, é porque você ainda não tem recebido a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Porque o texto diz que essa foi a consequência. Após serem tomados pelo Espírito Santo, eles começaram a abrir a sua boca e começaram a falar as grandezas de Deus. Só que tem um negócio aí, porque haviam árabes, pessoas de diversos lugares, com línguas diferentes, e eles começaram a falar as grandezas de Deus, cada um na sua língua, mas o que penetrava nos ouvidos era a sua língua materna. Por isso que lá no versículo número 11, que nós não lemos, o texto vai dizer: tanto judeus, como prosélitos, como cretenses, como arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles perguntaram isso. O derramamento do Espírito Santo produziu esse fenômeno de línguas. O texto aqui não fala de língua de anjos, o texto aqui não fala de línguas estáticas, mas o texto fala aqui que eles começaram cheios do Espírito Santo a pregar as grandezas de Deus, e independente de ter uma mistura de línguas, todos ouviram penetrando nos seus ouvidos a sua própria língua mãe.
E a gente começa a entender que o Pentecostes foi totalmente o oposto daquilo que aconteceu lá na Torre de Babel. Em Babel eram línguas inteligíveis, mas quando nós olhamos aqui no livro de Atos, capítulo 2, o Pentecostes não houve a necessidade de interpretação. Lá em Babel houve dispersão, mas quando nós olhamos aqui no texto em Pentecostes, houve ajuntamento. Em Babel os homens estavam enaltecendo o seu próprio nome, mas quando nós olhamos aqui no Pentecostes, o que aconteceu foi um fruto de uma oração perseverante a Deus. Ao invés de exaltar o seu nome como fizeram lá em Babel, aqui eles estavam pregando as grandezas de Deus, só lhe deu glória, estavam glorificando somente a Deus. Certa feita, queridos irmãos, David Hume, o patrono dos agnósticos, ele foi visto correndo pelas ruas de Londres e alguém perguntou para ele: para onde você está indo com tanta pressa? E ele declarou: eu estou indo para ouvir George Whitefield pregar. E as pessoas, sabendo que David Hume era um grande agnóstico, disseram: mas você não acredita nisso? E ele respondeu: mas George Whitefield acredita. Queridos irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus com autoridade, com poder. Aquelas pessoas que estavam ali no Pentecostes estavam cheias do Espírito Santo, foram tomadas com a graça de Deus, e agora eles se tornaram santos, espirituais, menos apegados ao mundo e cada vez mais familiarizados uns com os outros e com Deus. Eles ficaram cheios do consolo, do conforto do Espírito Santo. Eles começaram a se alegrar muito mais no amor de Jesus Cristo, nas promessas da esperança celestial, do que nas aflições que eles estavam vivendo em meio às perseguições. E à medida que eles começaram a ser preenchidos pelo Espírito Santo, todas as suas aflições, todos os seus medos foram absorvidos. Talvez você já seja regenerado, talvez você já tenha recebido o Espírito Santo, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas talvez esteja faltando hoje para a sua vida viver essa plenitude do Espírito, conforme o texto que nos diz. E o resultado disso é exatamente o que o texto nos fala: é a pregação das grandezas de Deus, é se deleitar cada vez mais no gozo e no conforto da esperança celestial, é ter as nossas aflições, os nossos medos e os nossos traumas sendo absorvidos pela alegria no Senhor. Os dias têm sido difíceis, já temos conversado sobre isso aqui, mas eu quero lhe convidar nessa noite de Pentecostes a você se derramar na presença do Espírito Santo de Deus, a você se colocar diante do Deus a qual nós servimos e rogarmos a Ele, pedindo para que Ele haja em nós de forma livre, como Ele já tem feito, pedindo para que Ele tenha misericórdia, nos envolva com a sua graça, para que compreendamos a cada momento aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Você não está sozinho na sua luta, porque o Espírito Santo foi derramado na sua vida. Que possamos celebrar com alegria, porque a promessa feita por Cristo foi cumprida através desse grande evento que nunca mais irá se repetir. Você tem o Espírito Santo, e agora você precisa andar e agir como aquele que desfruta desse Espírito. Eu quero orar pela sua vida nessa hora, e eu quero que você mesmo, aí da sua casa, no seu trabalho, na condução, caso você esteja ouvindo essa mensagem, esteja na rua, mas eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, nós te rogamos, ó Pai, mais uma vez, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro, e que possamos, ó Deus, ao olhar para esse texto, entender, ó Deus, aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo que nos foi outorgado. Ó Deus, conforme nas promessas feitas por Cristo para os seus discípulos, o Senhor nos disse, ó Deus, que nós não estaríamos à mercê da nossa sorte,
que nós não estaríamos, ó Deus, abandonados, mas que o Senhor estaria conosco todos os dias, nos confortando, nos consolando, retirando de nós os medos, os traumas, os complexos, ó Pai, até que o Senhor estivesse voltando para nos buscar. Pai querido, nós queremos viver como esses homens e mulheres narrados aqui nesse texto, pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo e de forma natural, ó Deus, começaram a compartilhar e anunciar as grandezas do Senhor. Ó Deus, que sejamos assim, ó Pai, independente das circunstâncias, independente dos momentos em que estejamos vivendo, que da nossa boca saia as grandezas do Senhor, que possamos, ó Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas, e que tenhamos a esperança, como a Tua igreja sempre teve, que um dia o Senhor voltará e buscará a Tua igreja para passar toda a eternidade adorando o Senhor. Fica conosco, Deus, abençoe os Teus filhos, abençoe os enfermos, conforme nós já temos orado aqui, abençoe aqueles que perderam o seu emprego e os conforte, os console e os sustente, ó Deus, neste momento. Abençoe as nossas autoridades, ó Deus, para que, de acordo com a Tua vontade, eles possam governar e legislar, ó Deus, para que tenhamos, ó Pai, um mundo suportável para viver. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus, para que ela se comporte conforme essa igreja relatada aqui no livro de Atos, uma igreja relevante, uma igreja presente, uma igreja que vivia dentro do senhorio de Cristo. Que assim seja a nossa vida, Pai. Tenha misericórdia de nós, e em nome de Cristo nós te louvamos hoje e sempre. Amém e amém, ó Deus. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que o poder, a direção, o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos vós, eleitos do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Que toda a igreja diga amém. Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu quero lhe agradecer por estar acompanhando essa transmissão, e mais uma vez eu te peço que você continue ajudando a sua igreja, moral e financeiramente. Continue contribuindo através do dízimo e das ofertas, e também através da campanha dos alimentos. Nós já temos arrecadado alguns alimentos aqui para a glória de Deus, e se você está necessitado, precisando de algum auxílio da igreja presbiteriana em Vila Nova, procure um dos nossos diáconos ou o conselho da nossa igreja. Não fique preocupado, não fique acanhado, mas se de fato você estiver precisando de ajuda, peça ajuda para que, com a graça de Deus, possamos assim te auxiliar. Que Deus assim vos abençoe, tenha um resto de domingo abençoado e uma semana abençoada na presença do nosso Senhor. Que Deus assim vos abençoe.